Essa história circula há muito tempo aqui no Brasil e no mundo todo, mas será verdade? Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Lógico, quanto mais dinheiro um país tem para gastar com suas forças armadas, mais fortes serão essas forças armadas. Mas será que é possível um país ser mais criativo, buscar alternativas, pensar fora da caixa e assim superar outro país mais rico? Ter uma força armada muito melhor por um custo menor? Existe um caso curioso da caneta usada na corrida espacial que ilustra bem esse princípio. Reza a lenda que os americanos descobriram que canetas esferográficas normais não funcionam sem gravidade. A tinta escorre para a ponta pela gravidade e, portanto, elas não funcionam no espaço. O que eles fizeram? Encomendaram o desenvolvimento de uma caneta especial pressurizada que escreve em qualquer posição e não requer gravidade. Gastaram-se milhões de dólares dos contribuintes americanos do desenvolvimento da tal caneta espacial. Enquanto isso, os russos usaram lápis. Olha que coisa impressionante, não é? Como é bom uma solução mais simples e mais eficiente, que resolve o problema. Como esses americanos capitalistas são burros, né? E como os comunistas russos são inteligentes, capazes de pensar fora da caixinha. Eu me lembro de ouvir essa história na época que eu fazia faculdade de engenharia na UFRJ. Onde mais iríamos escutar histórias sobre a superioridade russa, não é mesmo? Sempre num tom de zombaria. Americanos e seu capitalismo que não funciona. E olha como os russos são raiz, buscam soluções criativas. Mas não foi só lá não, tá? Anos depois eu assisti algumas palestras de um curso de MBA sobre administração em que o autor usava essa mesma história para contar como a criatividade, pensar fora da caixa, acaba dando vantagem ao seu negócio. E veja, eu não tenho dúvidas que ser criativo é algo ótimo, eu não tenho dúvida alguma de que boas soluções economizam dinheiro. Mas é preciso tomar cuidado com ideias que colocam o livre mercado como não criativo e caro, quando na prática é exatamente o contrário. Tipicamente, as maiores inovações surgem exatamente do livre mercado. Olha a sua volta. E depois, pensa bem, onde você já viu funcionário público criativo? Onde? Na União Soviética daquela época, todo mundo era funcionário público. E embora eu não tenha dúvida que eles tinham excelentes cientistas e pesquisadores por lá, custa crer que um ambiente burocrático estatizado estimulasse pessoas a pensar fora da caixinha. Normalmente é exatamente o contrário. A maior parte dos funcionários públicos só pensa na hora de fazer conta de quanto tempo falta para se aposentar. Fora isso, só segue o regulamento para tentar se manter fora de problemas. E bem, minha suspeita de que essa história era falsa acabou se confirmando. Aliás, eu já falei sobre isso num vídeo lá no meu outro canal, Jamais Teríamos Ido à Lua, lá no Ancapsu Classic. Anos depois, pesquisando na internet, descobri que a história não foi bem essa não. No início da corrida espacial, tanto os russos quanto os americanos usavam lápis, na verdade, lapiseiras com grafite. É a escolha óbvia, todo mundo sabe como funciona, é a melhor situação. Todo mundo sabe que esferográfica não funciona de cabeça para baixo, então a lapiseira é a escolha óbvia. Mas então aconteceu um acidente na missão Gemini 3, em 23 de março de 1965. Um astronauta levou um sanduíche para comer a bordo. Lembra, naquela época ninguém sabia o que podia ou não podia fazer no espaço. Tudo era tentativa. Só que o sanduíche espalhou farelo em toda a cápsula espacial, comprometendo os computadores e circuitos elétricos. A cápsula conseguiu pousar com muito custo, mas sanduíches foram proibidos a partir dali e todos ficaram mais preocupados com a questão de resíduos na cápsula. Mas o pior aconteceu no dia 27 de janeiro de 1967, quando aconteceu um terrível acidente com a missão Apollo 1. A cabine pegou fogo ainda no local do lançamento, matando os 3 tripulantes que estavam dentro dela e fazendo testes para o lançamento que aconteceria dias depois. A origem do fogo não foi identificada, mas tudo leva a crer que foi um curto-circuito dentro da cabine devido a algum resíduo fechando o curto-circuito e gerando incêndio num ambiente rico em oxigênio.
O que exatamente causou o curto-circuito? Suspeita-se do fragmento de alguma coisa, não existe certeza absoluta sobre o que exatamente causou o acidente, mas a NASA passou a ser extremamente cuidadosa com qualquer objeto que solte pó, resíduos ou migalhas. O problema é que o grafite do lápis ou da lapiseira gera pequenos resíduos de carbono quando você escreve. Aqui na Terra isso não é problema porque o pozinho cai no chão. No espaço, esse pó de carbono fica flutuando na cápsula e lembre-se, carbono é condutor de energia elétrica. Uma partícula dessa que caia em um circuito elétrico, que feche um curto-circuito, pronto, incêndio, tragédia. Portanto, usar lápis foi descartado, estava fora de questão, a NASA proibiu. Nesse meio tempo, de forma totalmente independente e sem nenhum contrato com a NASA, um empresário americano de sobrenome Fisher havia criado a AG-7 Space Pen, uma caneta pressurizada que funcionava no espaço, sem gravidade, até debaixo d'água. Ele fez ela pensando em vender para a NASA? Não, ele fez ela para vender para o público em geral. O espaço estava na moda na época, então ele imaginou que isso venderia bem. Investiu $1 milhão do próprio bolso dele em um negócio absolutamente usual, mas que deu muito certo. A caneta funcionava bem, tinha boa qualidade, e como as pessoas estavam entusiasmadas com o espaço, muita gente comprava, principalmente para dar de presente. É um costume americano presentear canetas. Eram mais caras que as canetas normais, mas nada absurdo. Então, quando a NASA fez uma licitação para escolher canetas que funcionam no espaço, a AG-7 ganhou com facilidade, ela já estava pronta. A NASA então comprou 400 dela, pelo preço normal do comércio, que como falamos é acima do preço de uma caneta normal, mas nada absurdo. Aliás, se você for no site spacepen.com, pode comprar uma dessas canetas. O custo atual de uma caneta AG-7 original daquela época é $70, ainda vende hoje. Ou seja, isso não foi uma história de falha do capitalismo, ao contrário, mostra como o livre mercado soluciona problemas de forma extremamente otimizada e totalmente descentralizada. O desenvolvimento da caneta de fato custou $1 milhão, mas isso não foi pago pela NASA, não foi pago nem pelos contribuintes americanos, foi pago pelo investidor, que já lucrou muito mais do que isso porque produziu um produto de boa qualidade e vendeu ele para o público em geral, não para o governo. O governo comprou só 400 dessas canetas. Ele fez questão de vender para a NASA, lógico, porque passou a poder usar isso na propaganda. Mas e os russos? Eles também não tiveram problemas com o lápis? Lá também o pozinho do carbono não causava curto-circuito? É lógico que sim. Não se pode ter pó de carbono em um ambiente com eletricidade e oxigênio. Como os espertos e inteligentes russos que pensam fora da caixinha fizeram, né? Durante muito tempo não se sabia. Isso só foi descoberto anos após a queda do Muro de Berlim, porque, obviamente, era um segredo militar. Os russos compraram as canetas AG-7 Space Pen no mercado americano. Compraram as exatas mesmas canetas produzidas no livre mercado americano. Aliás, compraram mais do que a NASA, compraram 1.500 canetas no total. As mesmas maravilhas produzidas pelo capitalismo malvadão. As exatas mesmas canetas. Quem inovou nessa história foi o livre mercado, e a burocracia russa, como fazia com tantos outros problemas naquela época, copiou os americanos. Os russos são engenheiros excepcionais, e na área de engenharia que eu estudei, engenharia de materiais, eles são líderes em várias tecnologias até hoje. Mas mesmo o maior gênio do mundo, trabalhando numa estrutura socialista, vai virar um burocrata. Pode ter certeza, não existe forma mais eficiente de destruir a criatividade de uma pessoa do que colocá-la no serviço público. E não existe forma mais eficiente de alocar recursos e resolver problemas do que o livre mercado. E no final, parafraseando Mackinder e sua teoria da Heartland, que falamos no vídeo Por que a teoria de Heartland é pura baboseira, eu deixo aqui a minha humilde teoria. Quem tem o mercado mais livre tem a maior economia. Quem tem a maior economia tem a maior força militar, cultural e diplomática. E quem tem a maior força militar, cultural e diplomática domina o mundo. Ao final, a liberdade sempre irá vencer. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin, veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo.
Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Se você quiser comprar camisas e outros itens do Visão Libertária, veja nossos itens no site Pimenta no Café, pimentanocafé.com.br/Visão Libertária, tudo junto sem acento, ou clique no link da descrição. Até a próxima!